Adoro! Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E eu tô aqui com a galera da Tutu. Muito obrigado pela participação dos senhores, tá? E estamos aqui pra ver esse vídeo lá do canal que, bom, eu não conheço, tá? Falaram um pouquinho já a respeito desse cara aqui, mas eu não conheço ele e vou conhecer agora pelo vídeo, tá? Que é do Quadrinhos na Sarjeta, tá? Me falaram que é um canal bom, eu quero acreditar que seja, porque é a primeira vez que eu estarei vendo ele. Esse desenho é o retrato mais brutal da humanidade. Dinossauros, Homem das Cavernas e Primal, tá? Tá aí a thumbnail, tá? É sobre esse desenho que nós vimos em live, muito bom, gostei para um caraca, tá? Gostei muito de assistir isso aqui, sério mesmo. Godzilla, porra, a melhor coisa que o Godzilla mandou pra nós aí, na minha opinião, foi isso até agora. Não falando que as outras paradas que ele mandou é ruim, muito pelo contrário, são boas, mas isso aqui superou para o caramba a minha expectativa. E eu vou ver esse vídeo aqui com gosto, porque é sobre uma parada que eu gostei de ver com vocês em live. Então, bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está aqui. Peguem e beijem à vontade, continue me dando visualizações e aproveita. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu. Alexandre na área. A pedidos e também graças a uma enquete, vamos falar de Primal. Primal. Mano. Sim, eu tô bem atrasado, porque essa série foi modinha ali por volta de 2020. Esse canal aqui é conhecido por falar das coisas no momento certo. E o momento certo que eu encontrei foi falar 5 anos depois. Vocês viram, aliás? Vocês conseguiram assistir? O pessoal já viu? Mas vamos lá, caso vocês sejam completo ignorante, vamos contextualizar. Primal é uma série de animação, já teve 2 temporadas. Primeira temporada 10 episódios, segunda temporada mais 10 episódios. A primeira saiu em 2019, a segunda em 2020. E foi prometida agora uma terceira temporada. É um projeto do Genndy Tartakovsky, que, caso você não conheça, é o grande nome por trás de O Laboratório de Dexter, assim como também de Samurai Jack. Eu acho o Tartakovsky hoje um dos grandes nomes da animação. E Primal, apesar de ser associado a esse autor e muita gente pensar em desenhos infantis, Primal faz parte ali do selo Adult Swim, da Cartoon Network, que é de animações adultas. Então, na verdade, é um negócio 16, 18 anos. Homens e dinossauros andando juntos. Sabia que era verdade. Esses historiadores não sabem de nada. Historiador tá sempre errado, pô. Eu vou provar aqui que dinossauros e humanos coexistiram. Só falou que não existia. Ah, porque segundo a ciência não sabe nada. Mas vamos lá, sobre o que é a história de Primal. A gente acompanha Spear, que na verdade, tanto faz o nome, esses nomes estão escritos na sinopse, mas eles não falam. Uma animação muda, ou pelo menos até a meados da segunda temporada é uma animação muda. Eu digo muda. É, só tem um episódio que se passa meio que na atualidade, só que não tanto na atualidade, era lá por volta de 1500, eu acho, né? Os caras de cartola, terno. E falavam, né, já o idioma em inglês, no caso dublado em português, né? Mas como ele falou aqui, os personagens, eles basicamente não falam. Só ficam grunhindo, rugindo, no caso dos animais, e o Spear, né, meio que gritando ao tempo todo. É meio que um mecanismo de defesa. E apareceu lá uma careca que ele vai mostrar agora aí, que ela meio que fala um idioma desconhecido pra nós, tipo isso. No sentido das pessoas, né? Porque a gente tá acompanhando uma espécie de antiguidade pré-histórica indefinida. Mas enfim, nosso protagonista é Spear, porque ele tem uma lança, então esse ficou o nome dele. Mas, repito, no momento nenhum ele é chamado assim, no momento nenhum ele se apresenta com esse nome. E ele é visivelmente um Neandertal. Não tá claro, aí que tá. Nada fica exatamente claro, mas ao que tudo indica, é um Neandertal. Eu diria que mais do que a gente catalogá-lo como Neandertal, é dizer que ele é o imaginário do Homem das Cavernas. Quando você pensa assim, né? Uma imagem abstrata de Homem das Cavernas. É o Spear. E o começo da animação, o primeiro episódio ali de Primal, cara, é pesado, porque o Spear, ele tá caçando, né? É um caçador-coletor e ele tá voltando pra casa pra levar alimento pra esposa e pros 2 filhos. E aí ele presencia um grupo de dinossauros, uma espécie de tiranossauro com chifre, Nossa, seria um pesado. carnotauro, sei lá o que seria. Mas enfim, esse grupo de animais ali, de predadores, matam a família dele e a animação não é nem muito sutil, não. Assim, eu acho que tem alguns detalhes que são piores do que a coisa mais explícita. Por exemplo, aquela hora que o dinossauro pega uma das crianças, meio que na silhueta, e aí fecha a boca e fica todo ele em silhueta, mas a gente vê o sangue escorrendo pela boca. Puta, que cena pesada, cara. E aí a história, então, começa a partir... Cara, eu sou um cara que eu particularmente, já falei isso várias vezes, tá? Mas eu particularmente, eu curto muito a animação que tem gore, tá ligado? E uma das coisas que me fez gostar pra caramba desse desenho foi justamente isso. E detalhe, essa parte aí eu achei muito surpreendente. Porque quando se trata de infantil, eu tô falando assim só pra poder burlar, tá ligado? Mas infantil, pra poder ficar mais claro, geralmente, né, até em filme, série, mesmo que seja
pra mais 18 ou mais 16, que seja, né? Geralmente é uma parada assim meio que sutil. Você sabe que aquela criança ali foi pro saco, tá ligado? Mas normalmente não mostra tão explícito. Não que isso daqui tenha sido explicitaço, porque só foi uma silhueta, mas ainda assim você vê, no caso de Primal, isso acontecendo. Tá ligado? Não é uma parada tão sutil assim. Você vê ali como aquele dinossauro jogou a criança pra cima, já dentro da boca dele, morde e aí o sangue sai, você só imagina a desgraça, ao mesmo tempo que você já tá vendo ali, porque apesar de estar uma silhueta, uma sombra, mas você tá vendo a desgraça acontecendo ali, tá ligado? Em outras obras, geralmente quando a gente vê alguma coisa do tipo acontecendo, a gente meio que vê uma parada mais sutil, não parece tão gráfico assim. E isso aqui me impressionou pra caraca. Pesado. Tá ligado? Não tô dizendo que eu gostei de ver uma criança morrendo daquele jeito, pelo amor de Deus. Tá ligado? Mas porque eu fiquei impressionado porque é uma parada que normalmente eu não vejo em obras. Tá ligado? Desse tipo assim. Ou pelo menos eu não lembro de ver essa situação com criança, pelo menos. Tá ligado? Com adulto a gente vê direto, assim, parada pesada mesmo. Criança é difícil. E isso daqui foi bem corajoso, na minha opinião. Tire disso, esse homem das cavernas, esse Neandertal de um tempo não definido, mas que ainda tem dinossauro, ele acaba de presenciar a sua esposa e os seus filhos serem devorados, serem mortos. E aí você já começa a sacar mais ou menos qual é o mote de Primal, porque nesse sentido eu acho que é uma obra muito adulta mesmo, porque o problema que ela traz é um problema que, vamos dizer, os mais velhos sofrem, que é o seguinte: para que continuar a vida, né? Vale a pena continuar vivo? Pelo que eu vou lutar se eu sou uma espécie de último homem? Se eu não tenho uma prole, se eu não tenho continuidade da vida para além de mim, para que continuar vivo? Hoje, numa sociedade moderna, a gente diria, para poder assistir a minha Netflix em paz. Mas assim, mesmo na era moderna, esse papo não é bem assim. Só que, cara, vamos lá, voltando pra pré-história, a vida é pesada, é uma vida sofrida. Então, assim, se você não tem ali alguém por quem lutar, para que continuar lutando? Quase me matei nesse episódio. Seria a animação predileta do Pirula? O Pirula só fala bobagem, dizendo que não, que dinossauro e seres humanos nunca conviveram, foram milhões de anos de diferença. Tolice. E aí, logo no primeiro episódio, agora eu já tô um pouco na dúvida se foi no primeiro ou no segundo, mas acho que logo no primeiro, tem a cena do quase tirar a vida de si mesmo, né? Que ele quase faz cosplay de Kratos. tudo encrenca com a palavra. E aí tem a cena que ele vai pra beira do penhasco, do tipo, pra que eu vou continuar vivo? E daí ele vê no horizonte o fantasma da esposa, o fantasma dos filhos. É pesado, cara, sério, primeiro episódio, primeiro episódio já leva uma patada. E aí acontece que o Spear, nosso Neandertal sem nome, ele acaba hesitando nessa visão que ele tem da família, e depois ele esbarra com uma tiranossaura que tem 2 filhotes. E aí ele percebe que essa tiranossaura que tem 2... Porque ele foi caçar a tiranossaura, só que ele viu que ele tinha 2 filhotes, e aí ele teve a repetição do trauma. Sério, gente, tudo isso, se eu não me engano, é o primeiro episódio. Aí você tem a repetição do trauma. E sendo que essa repetição do trauma se dá com você ocupando agora o papel oposto. Então o Spear chega lá, olha pra tiranossauro com 2 filhotes, e ele revê a imagem de um predador vindo pra destruir a prole, a fêmea, com seus 2 filhos. Não chega a ser uma vingança, porque essa tiranossaura não é da mesma espécie dos outros dinossauros que tinham atacado a aldeia dele. Então também tem uma coisa assim pra já demarcar uma diferença. O Spear, então, ele hesita. Ele hesita porque ele tem essa reencenação do trauma e ele trava. Não, mais ou menos é do tipo, tá, não vou caçar essa tiranossauro, os filhotes ali, não, deixa quieto. Só que daí aparecem os vilões. Isso. Aquele grupo de dinossauros que matou a família do Spear, adivinha, surge ali pra caçar e devorar a tiranossauro e os filhotes. Diante dessa circunstância, o Spear acaba se aliando, acaba defendendo essa tiranossauro e os seus 2 filhotes. E ele luta bravamente, a tiranossauro também, mas o horror se repete. Por isso que eu falo, cara, tudo no primeiro episódio, irmão. Olha só, você já tem um evento horroroso, você já tem situações e condições traumáticas e você tem a repetição do trauma. Porque por mais que o Spear lute, inclusive tem aquela cena que eu acho muito singela, que ele abraça os dinossaurinhos, meio que reencontrando os filhos que ele perdeu. Eu até achei que a partir dali a gente ia ver ele criar um desses dinossaurinhos, mas não. Pô, pior que... Caraca, então não só foi eu, mano. Eu acho que todo mundo que viu isso aqui achou que, tipo, caraca, mancha, isso é muito legal. Tipo, é como se fosse uma continuação espiritual da família dele em forma de dinossauro. Aí vem o dinossauro filho da pleura e mata os filhotes. Cacete, mano. Nossa, tá ligado? Essa é aquela parada do destino querendo te ferrar e, tipo... Ah, você não ficou com o psicológico abalado, não? Pera aí, vamos arrumar uma outra família... E logo em seguida eu vou tirar essa família de você pra ver se seu psicológico vai pro saco. É tipo isso, mano. Nossa, muito pesado, sei lá, mano. Não, esses 2 dinossaurinhos, filhotinhos, são mortos de novo. De novo, a gente vê prole sendo morta, a gente vê filhotes sendo mortos. O Spear e a tiranossauro, eles acabam vencendo ali os vilões, o grupo ali de dinossauros vermelhos malvadões. E aí você tem 2 seres numa mesma condição. A tiranossauro vai ser chamada de Fang, né? Muito por causa que ela tem aquela presa destacada na boca. E aí, a partir do contato entre os 2, você tem uma situação espelho, né? Porque são basicamente 2 seres que
perderam a chance de uma continuidade. No caso do Spear, porque a gente não vê ele tendo contato com nenhum outro ser humano, e se a gente for querer botar uma questão aqui mais científica, que não é, a história é muito fantástica, mas vamos tentar puxar uma coisa mais cientificista, o Spear é um Neandertal, os Neandertais estão desaparecendo ou vão desaparecer. E no caso da Feng, que é uma tiranossauro, bem, os dinossauros também vão deixar de existir, né? Então, assim, é uma galera meio que lutando pra continuar, sem muita perspectiva de continuidade. Isso é doido porque dialoga um pouco com a Era do Gelo. Esse sempre foi o lado sombrio da animação Era do Gelo, que eu vejo pouca gente comentar, quanto que são animais tentando sobreviver num mundo que a gente sabe que eles não vão sobreviver, né? Tipo mamute, mamute tentando sobreviver. Você não vai, um tigre dente de sabre, você não vai, preguiça. Todos os bichos pré-históricos, vocês não vão sobreviver. Estar em extinção, não reclama não. Cala a boca, Cid. Brutal. Ele revive o trauma, causando e intensificando o trauma. A redenção dele é se render ao trauma. O desenho transmite muito sem diálogo nenhum. Sim, isso é um detalhe, assim, que mostra a maestria narrativa, tá? Porque você conseguir contar uma história, emocionar, sem ter que colocar uma única frase, cara, não é pra qualquer um, certo? Não é pra qualquer um. Tem um gigantismo nesse desenho que só por Deus, eu me borrava todo. Não, e tem um apelo emocional muito, muito forte. É sobre um homem das cavernas, uma dinossauro que perderam suas famílias e vivem grandes aventuras. São sobreviventes que talvez não tenham mais condições de nada sobreviver. Embora vai ter o desfecho, né? Vamos lá. Bom, estabelecido então esse vínculo entre o Spear e a Feng, a partir daí o que a gente vai explorar vai ser uma relação simbiótica entre os dois que não é simples no começo, até eu gosto o quanto que a animação dá tempo pra mostrar o quanto que é difícil, basicamente, o convívio entre um Neandertal, um humanídeo com uma dinossauro. Em alguma dose, a Feng me parece muito mais um lobo, é quase que uma história do primeiro lobo domesticado, quando um lobo finalmente virou aquilo que a gente vai chamar de cachorro, mas é uma dinossauro, é uma tiranossauro, é um bicho enorme. E que no começo não respeita o Spear, lógico, ela é muito maior, então o Spear caça e ela rouba a comida do Spear e tal. Demora pra o Spear conseguir fazer ela entender que os dois precisam comer se eles querem um ajudar o outro e tal. E o próprio Spear também é meio brutal. Então, enfim, eu gosto disso. De novo, aqui, maestria narrativa, de com muito pouco e só em gestos, em ações, mostrar o quanto que essas duas formas de vida vão descobrindo que é muito útil uma colaborar com a outra, uma ajudar a outra. Acho legal que a relação deles não é de humano e pet, mas um tipo de parceria. Sim, são dois animais se entendendo, um colaborando com o outro. Ou um cavalo, né? Porque depois ele vai aprender a montar na Feng, a Feng vai deixar ele montar nela. O Tartakovsky fazia isso desde Samurai Jack. Muitos episódios não tinham diálogo. Link, o Spear parece um pouco contigo. Aquele episódio que a Feng vai salvar ele daqueles morcegos é muito bom. Pois é, e aí uma coisa que me pegou é o seguinte, tá, vamos lá, agora vamos falar sério. Eu tava zoando aquela parte da ciência, então assim, às vezes é preciso dizer o óbvio, né? Não, seres humanos e dinossauros não conviveram, foram milhões de anos de diferença, porém, a cultura pop meio que ligou o grande foda-se pra isso. E eu acho que ela tem que ligar mesmo, não tem que esquentar a cabeça com a acuidade científica, acho que a gente tem... Não, cara, assim, quando eu comecei a assistir Primal, eu achei que seria algo... Eu até cheguei a comentar isso no dia que eu tava assistindo, né? Eu achei que seria nível aquilo dali que a gente viu. Óbvio, né, que a gente sabe que seres humanos não viveram junto com dinossauro, mas, poxa, eu achei interessante, tá ligado? Juntar essas duas espécies. Mas eu achei que só ia ficar em dinossauro e seres humanos. Só. Mas não, o negócio ele foi além, tá ligado? E não foi um além ruim, porque tem coisas assim que a gente vê na cultura pop, na ficção e tal, que às vezes fica muito exagerado, né? Fica querendo mostrar muito e acaba ficando paia. Não foi o caso de Primal. Tá? Eu consegui tancar tudo que apareceu, achei muito maneiro, apesar de, obviamente, saber que tudo ali não fazia nenhum sentido, historicamente falando. Juntou a Era do Gelo com a Era do Dinossauro, com a Era dos Seres Humanos, com coisas espirituais, com coisas demoníacas, o cara que vai pro inferno e volta, morcego vampiro, zumbi, caraca, ficou uma parada muito sinistra, mas a ver com o universo de Primal, porque o universo de Primal é brutal para um caraca. Aquele episódio lá daquele... Como é que é o nome mesmo? É Argentinossauro, não é isso? É aquele pescoçudo lá, que ele vira zumbi. Falam que esse episódio aí é o melhor episódio, se eu não me engano, é a primeira temporada, não é isso? Eu acho que é a primeira temporada que eu vi na HBO, ele tá meio trocado, mas... É um dos episódios aí que, mano, foi dito como o primeiro episódio. Sim, concordo que ele é um episódio maravilhoso. Mas, assim, pra mim que gosta de porradaria, o episódio maneiro mesmo foi o que ele meio que se transformou num Hulk, por assim dizer, tá ligado? Vou ficar dando um spoiler, mas assim. Mas, sim, eu gostei pra caraca desse episódio. Por quê? Porque imagina um bicho daquele tamanho em forma de zumbi. Imparável, porque o bicho tava imparável. Teve que literalmente jogar ele dentro da lava e mesmo assim quase que não mata aquela porcaria lá. Tá ligado? Então eu achei muito brutal esse universo. E isso que é a graça de Primal. Mesmo você colocando elementos que já não tinham a ver, que é ser humano com dinossauro, mas colocando outras paradas, assim, meio que uma mistura, ainda assim ficou um negócio bem
delicioso de ver, pelo menos pra mim. Não sei pra vocês que assistiram. Tem que se permitir criar e fantasiar, etc. Para citar aqui um filósofo, que eu nunca falo, Gilles Deleuze, tem um livro dele sobre arte barroca, que no começo ele falando dessa polêmica entre historiadores da arte, de que barroco não existe, que a arte barroca não é uma coisa muito precisa, é um conceito meio aleatório ou indefinido, etc. E aí o Deleuze faz uma provocação. Se eu falar barroco, você sabe do que eu tô falando? Sim, então ele existe. É tipo unicórnio. Se eu falar de unicórnio, você sabe do que eu tô falando? Você tá imaginando na tua cabeça um unicórnio? Então existe. Não quer dizer que seja real, mas existe. Nem que seja tão somente na dimensão da fantasia. E a mesma coisa entre seres humanos e dinossauros convivendo. Isso é real? Não, não é. Mas existe. Não. Existe, a gente tem muitos assim. E nesse ponto, Primal é muito tributário a animações da Hanna-Barbera. Caso vocês não lembrem, né? A Hanna-Barbera foi aquele estúdio que fez uma série de desenhos, alguns dos mais famosos, Flintstones, Jetsons, Scooby-Doo, Super Amigos, Corrida Maluca, sempre bom lembrar. A história da Hanna-Barbera é basicamente a história da televisão. Antiga. É um estúdio que surge ali de animadores que vieram da MGM. Inclusive eles faziam o Tom e Jerry, William Hanna e o Joseph Barbera. E em 1957 eles montaram a Hanna-Barbera. Depois foi adquirida por uma empresa e outra. A partir de 1991 passou a fazer parte ali do guarda-chuva da Cartoon Network e em 2001 foi dissolvida de vez. Mas a segunda metade do século XX é povoada de animações da Hanna-Barbera e muitas eram com essa pegada de pessoas e dinossauros, né? Uma que é muito interessante lembrar é Dino Boy, de 1966, que apesar de não ser sobre a antiguidade, é mais a coisa da ilha perdida, da terra perdida, que ainda vivem dinossauros e tal. Tem ali uma espécie de Homem das Cavernas que o Spear é idêntico. Inclusive o nome desse Homem das Cavernas em Dino Boy é Ung. Outra animação da Hanna-Barbera, que é do ano seguinte, 1967, e durou até 1969, é Mighty Thor. Thor, mas não o Thor, Deus Viking da Marvel e tal. Esse é criado pelo Alex Toth, que é um grande nome dos quadrinhos, e o Mighty Thor é uma lógica meio He-Man, inclusive a transformação dele é muito parecida com a do He-Man. E ali é a história daí sim de um Homem das Cavernas chamado Thor, que se transforma e vira o Mighty Thor. Outra animação também nessa pegada é Vale dos Dinossauros, de 1974, e que esse é mais sobre família que acaba, algum motivo que agora não lembro qual, eles vão parar acho que num buraco, coisa assim. Enfim, eles vão parar na Terra dos Dinossauros, uma terra perdida, aquela coisa toda. Só pegando o recorte da Hanna-Barbera, pessoas convivendo com dinossauros, a gente tem a rodo. Isso para não falar de uma série de ilustrações de livros antigos, hoje considerados equivocados, mas são ilustrações bonitas. Então assim, você tem uma iconografia, você tem um imaginário muito rico dessa convivência entre pessoas e dinossauros. Porém, eu fiz questão aqui de frisar muito a Hanna-Barbera, porque Primal é muito uma homenagem à Hanna-Barbera. Tem um estilo de animação, de composição ali. Não é nem estilo de animação, a técnica é diferente, mas você tem uma decupagem, um jeito de cadenciar a narrativa e de acionar um imaginário que a Hanna-Barbera usava isso rotineiramente. Lembra muito Herculóides, o traço também. Pois é, eu também ia falar de Herculóides, que também é mais ou menos dessa época. O próprio Capitão Caverna, exato. Primal foi o Capitão Caverna mais 18. Os Flintstones andaram pro Primal conseguir correr, certamente. Você está assistindo a um corte de uma live exclusiva para os apoiadores e membros do Quadrinhos na Sarjeta. Então, caso você queira debater comigo filmes que ninguém mais dá bola, se torne um apoiador, pô. Além disso, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo, que ajuda bastante. Mas enfim, voltando pro Primal, ainda na primeira temporada, então a gente começa nos primeiros episódios vendo o fortalecimento dessa relação entre Spear e Fang. Só que daí, galera, começa a liberdade que a fantasia traz. Porque os desafios que eles vão enfrentando vão ficando cada vez mais absurdos. Porque no começo, tá, outros dinossauros, volta e me aparece um tigre-dente-sabre, ou um grupo de mamutes. Sempre tem essa visão também muito delicada da vida. Parece que aqui você tem uma espécie de invenção do humano. Eu acho muito legal isso. Porque o Spear começa a ter uma noção de empatia ou de respeito pela vida alheia dos outros seres, porque também ele não se vê exatamente como um ser humano distinto dos outros animais, ele se vê como um animal entre tantos outros. Mas esse é um tópico até que eu vou voltar depois, né, sobre a invenção da humanidade, essa coisa que é ser humano. Dá pra entender por que os nossos antepassados pré-históricos usavam tão pouca roupa. Eles, e ficar de gordo, mas isso, ativo qualquer ativa que vai curto. Agora, de volta pro vídeo. Porém, o que interessa aqui agora, que eu quero salientar é isso, a progressão narrativa que vai cada vez mais caindo pro fantástico. É de repente você tem um grupo de morcegos gigantes que por algum motivo qualquer, eles levam as suas presas pra uma torre altíssima e lá você tem uma aranha que se alimenta. Cara, aquele episódio é um episódio de vampiro com animais gigantes e coisa e tal. Depois você tem aquele outro episódio muito marcante, essa parte do pescoçudo lá do saurópode zumbi, é uma espécie de praga que gera uma raiva, mas ele vira um zumbi. Sério, você tem dinossauro zumbi. Isso pra não falar do episódio da bruxa, que é o episódio mais triste, é o episódio que serve pra você voltar a sofrer. Se eu não me engano, ele é o, acho que o 9º episódio da temporada. E assim como no primeiro episódio você sofre horrores vendo o Spear perder a família, vendo a Fang perder os filhotes e tal, esse episódio da bruxa serve pra você voltar a chorar, porque a bruxa também perdeu uma filha, e daí ela viaja no tempo, ela entra na consciência, não fica claro, enfim, é bruxaria. Mas o lance é que ela revisita as memórias do Spear com os filhos, ela revisita as memórias da Fang com seus ovos. Cara, aquele episódio é muito, muito pesado. Esse episódio é pesado. Episódio para escaralhar o universo de vez. Sim, certamente. O do ritual é um dos mais pesados. Ali achei que morreria um deles. O da bruxa pega na cicatriz. Sim. Ó, que eu já até meio respondi, né? Link, o que você achou dos episódios em que envolviam zumbis, magia, etc? Acha que houve uma mudança muito grande desse mundo puramente realista? Ou tudo tem cabimento? Não tem conhecimento sobre? Olha, eu assisti isso em família. Essa coisa horrorosa eu assisti em família. Pra Thaís deu um salto, sabe? Assim, a Thaís sentiu que parece que do nada a coisa foi ficando muito, muito absurda. Já eu achei mais orgânico, até porque seres humanos com dinossauros já é absurdo, né? Então, sei lá, não me pareceu que houve uma quebra, mas eu acho que é por isso que eu também
levar de boa também, porque justamente pelo que ele falou aqui também. Já tava tendo uma parada que meio que não tem nada a ver. Assim, não posso tirar até o aspa também, que realmente não tem nada a ver, humanos e dinossauros. Mas a gente deixa passar, pô, porque faz parte de uma ficção. Então quando começou a aparecer um monte de coisa, apesar de eu ter estranhado, mas eu não achei ruim, estranhado no sentido de ruim da palavra, mas estranhei no sentido, caraca, que interessante isso aqui. Aí eu fui vendo, pô, gostei, interessante e tal, não esperava isso, aconteceu e gostei. Tipo assim, tá, esse tipo de surpresa boa, tá ligado? Eu entendo, para algumas pessoas pode parecer que do nada, ou de uma maneira muito abrupta, a gente começou a ter coisas cada vez mais esquisitas. Cara, aquele vírus que transforma o Brachiosauro em um zumbi deixa os dois totalmente cagados de medo. Legal ver a interação dos dois nessas situações que eles não conseguem lidar. Existe uma curiosidade social que paleontologia, dinossauros e astronomia são temas universais. Todo mundo tem um carinho por eles, inclusive a relação de autistas com hiperfoco nessas áreas. Eu aceitei de boa logo no segundo episódio, já tinha um tsunami de cobras. Exato. Inclusive, a Feng acaba criando uma fobia, né? Ela tem fobia de cobra. Isso depois vai afetar ela em outras batalhas que eles vão ter, que inclusive vai ter medo de minhoca, né? Minhoca já deixaram em pânico. O episódio dos mamutes é muito marcante. Ele se baseia nos elefantes modernos que fazem ritos fúnebres. Uma coisa que até então só imaginava que humanos faziam. Pois é, eu ainda vou voltar nesse aspecto aqui. Já adianto, tá? A natureza do humano é a cultura, mas os animais também têm cultura. Então, na verdade, tem a ver mais com a capacidade de certos animais, inclusive nós, de intensificar a cultura. Mas já vou chegar lá. Pra gente chegar aqui no desfecho dessa primeira temporada, o último episódio traz finalmente uma nova personagem muito importante, que é a Mira, que no primeiro momento a gente identifica ela como árabe, depois fica mais claro, isso já na segunda temporada, que ela é do povo núbio, que vive ali no norte do Sudão e sul do Egito. A Mira, diferentemente do Spear, ela fala, ela tem roupas, ela tem uma linguagem, ela domina a tecnologia, e aí também vem um salto, né? Porque, assim, a apresentação dela na história é de uma mulher fugitiva escravizada. Ela vem do mar. E aí o que é legal é que aquele mundo que parecia extremamente antigo e arcaico, né? O clichê de homem das cavernas, como a dinossauro, de repente a gente descobre que o Homo sapiens já tá muito avançado. E isso eu achei uma sacada legal, porque até então a gente estava acompanhando a perspectiva de um Neandertal, isolado. Tipo, um estilo de vida que ele tinha há milhares e milhares de anos, esbarra com um estilo de vida que agora parece quase que mágica. Linguagem, né? Uma roupa mais elaborada. A cereja do bolo que vai fechar essa primeira e emendar com a segunda temporada é barco. Caramba, barco. Ah, então se passa na Era de Bronze? Porra! O mundo é muito maior. É, muito, muito maior. Pô, mas é uma bagunça cronológica do caralho, né? Isso que eu tô curtindo. Não, é enorme, só vai piorar. Segura! Ela fala escravizada até referência em Gilgamesh. Ela civiliza em Kido. A cena da comida sendo temperada e ele descobrindo os sabores é muito boa. Se apaixonou de vez ali. Pois é, né? Exato. Ela assa a comida, né? Ela estranha que o Spear come tudo cru, né? Porque ele mata o bicho e já come. E ela resolve assar. Inclusive, ela tempera, né? E ela põe legumes, ela faz uma saladinha. E ele, no primeiro momento, nem gosta. Depois ele vai aprendendo a gostar. Mas é legal, assim, esses pequenos choques, sabe? Assim, é um choque cultural, um choque imenso, assim. Esse contato bota o choque nisso, né? Homo sapiens é muito... É a mesma coisa você sair do Brasil aqui e ir pra Índia tentar comer lá, né? A comida deles lá, daquele jeito que eles preparam, de forma bem higiênica, tá ligado? Outra coisa pior é você ir comer no Paralanches. Muito bom. Esse lance de tradições se encontrando é muito a Guerra do Fogo. Sim, que explora isso até de um jeito bem bacana. Ele vendo ela realizar aquelas orações pra lua e não entender nada. Sim, também você tem aqui uma espécie de nascimento da religião, né? O Spear não tem uma religião minimamente elaborada, né? Uma religiosidade minimamente elaborada. A Mira já tem, né? Ela já cultua Deus. Muito legal isso. E a partir daqui, bom, aí a gente vai começar a ver muitos novos povos. Porque, vamos lá, o começo da segunda temporada também é bacana, porque por observação, por ter visto um barco pela primeira vez, o Spear especula que, bom, dá pra fazer um barco, né? Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, na primeira temporada já tinha feito uma espécie de maca pra Feng, que inclusive na base de muita força, pra mostrar que o homem é forte, ele conseguiu carregar uma tiranossauro, que é impensável, mas ele conseguiu. Já no início da segunda temporada, ao ver um barco, ele meio que reconstrói aquela maca que ele tinha feito, ele consegue fazer uma jangada. E aí, aquela coisa que era muito terrestre, passa a ir pro mar, né? E, obviamente, eles não sabem nada sobre o mar, nem o Spear, tampouco a tiranossauro. É muito bacana, porque eles não se preparam com nada. Por exemplo, eles não levaram nem água. E é lógico que depois eles começam a sofrer com sede, eles nem sempre têm peixe, então eles começam a passar fome, eles sofrem com o sol, né? Porque não pensaram em nada que protegesse eles do contato com o sol o tempo inteiro. Eles também não sabem quanto tempo leva essa jornada, então eles estão à deriva, não tem remo, não tem vela, e estando no mar eles começam a ver outros animais, que aqui também viram uma mistura de bicho, a gente tem tubarão gigante, outras espécies aquáticas, da época dos dinossauros. O nome desse episódio do mar deveria se chamar Ansiedade. Sim, pega pesado nisso, né? Essa semana saiu uma notícia de que os macacos pregos de Minas Gerais entraram na Idade da Pedra Lascada, muito por influência humana. Isso diz muito sobre essa troca cultural interespécies. E aí a gente descobre que o povo que escravizou a Mira e que depois pegou ela de volta, que é o povo do símbolo do escorpião, são vikings. Sim, não, aí já embolou. Não que eles são chamados de vikings, mas você olha e são vikings, tá ligado? Já são pois é. Dá pra ver que são vikings.
A gente já tem viking. Mesmo Já não- tem viking nessa era com dinossauro e neandertal. E essa bagunça de povos só vai aumentar, porque os vikings, eles saqueiam, escravizam. No meio dessa busca por tentar se salvar, ir atrás da mira, o Spear acaba caindo ali num grupo de pessoas que parecem celtas, então também tem celta. É nessa história, inclusive, que a Feng encontra um outro tiranossauro, eles passam um tempo junto, e o desenho é muito sutil, mas não sei se vocês repararam, quem viu, né? Que tem uma cena bem rapidinha, onde um tava dormindo em cima do outro por cima. Aí eu lembro que eu olhei aquela cena e eu falei, rolou, porque até então não tinha nem ficado claro. Eu também. Eu também cheguei a falar isso, mano. Eu cheguei a comentar, tá ligado? Apesar de não ter mostrado, mas, pô, meio que ficou um pouco na cara, né? Ainda mais no último episódio lá que mostrou, tá ligado? Pô, 2 dinossauros, um macho e uma fêmea, tá ligado? Começaram a ter amizade. Aí dormiram junto, meu nobre. O negócio foi toda hora. Coisa boa, hein, Clide? Se a Feng era fêmea. Tá Eu falei, ligado? ela tava cuidando dos filhotes no início, provavelmente era fêmea. Agora tá o outro ali Pois é. dormindo em cima, dormindo. É pós-coito isso aí. Sinto o cheiro do sexo no ar. E aí Pô, vai uma situação mano, tensa, com porque força. esse tiranossauro macho, ele ataca ali os grupos dos celtas. Ai, o ai, Spear que foi cuidado, esses celtas são amistosos com ele, o Spear defende e a Feng fica entre os dois, né? Então o tiranossauro macho e o Spear. Cara, aquela cena é complicada. Aliás, essa é a Nossa, tônica mais da segunda real. temporada, né? O quanto que é difícil fazer a coisa certa, porque sempre você tem que fazer escolhas entre o ruim e o mais ruim, sabe? Ou o que é o menos ruim? A dificuldade é essa, é pensar, né? O que é o menos ruim? A gente tá falando de um Neandertal ou de uma Tiranossauro, ou seja, eles pensando o que é o menos ruim. Feng não perde tempo, certo ela. O Celta sempre sendo os mais fodas em tudo que eles aparecem. Sinto o cheiro do sexo do dinossauro. Tô vendo que historiadores vão amar essa animação, eu inclusive. O clima de praia é um passadiço para Conan. Sim, aí que tá. Desde o primeiro episódio, eu falei Pois pra é. Thaís, ele não lembra o Conan? Ele parece muito o Conan. Na segunda Pois é, temporada, pois o Spear vira o Conan, tá? A segunda temporada é uma temporada do Conan sem ser. E depois eu fui ver entrevistas com o Genndy Tartakovsky e ele falou, uma das inspirações foi Conan. Até porque o Tartakovsky é de Olha, 1970. que legal. Então ele era adolescente nos anos 80, quando o Conan foi uma Pô, esse febre. Conan Então ele do- viveu mano, isso, tá ligado? Esse Conan do Arnold Schwarzenegger era fofa para um cara. Mano, esse daí é brabo, hein? Esse daí, testosterona pura, meu nobre. Testosterona. Ele agora é um marmanjo Tá realizando ligado? um prazer adolescente que é eu vou fazer o meu Conan, tá ligado? Eu vou fazer. Até porque cabe lembrar que Brabo. muitos ilustradores do Conan, entre eles o... Ai, me ajuda aí com o nome, o Frazetta. Até porque muito das ilustrações do Frank Frazetta, que é muito lembrado, ter sido talvez quem deu uma rusticidade ao Conan, né? Uma vez que Conan vem da literatura pulp, é um rosto que não é de hoje, né? Eu sempre gostei dessa ideia de o Conan ter um rosto, ter uma fisionomia que não existe mais. Aham. Então o Conan seria uma espécie de resultado de cruzamento de Neandertal, sair dos Sumérios. Daí então que o Tartakovsky vai pegar esse imaginário também, essa iconografia em cima do Conan, e dizer, Sim, vou sim. fazer Neandertal mesmo agora, né? Nem fala, mas é o Conan. Muito é o Conan. Frazetta definiu o visual do Conan, sim. O que eu acho que ficou faltando foi ter 2 dinossauros em cima de um Velociraptor. Aí era terror na Idade das Pedras. E daí nessa busca do Spear pela Pois é. mira, vai fazer com que eles comecem a esbarrar com outros povos, eles se voltam contra os vikings, e aí tem aquele episódio horroroso da segunda temporada, que é quando o Spear chega ali entre os vikings pra libertar a mira e outros escravizados, e daí no primeiro momento é uma entrada um tanto heróica, no primeiro momento ele tenta uma missão mais furtiva, mas depois ele enfrenta ali os vikings, solta ali os escravizados e tal, mas ele percebe que muitos dos homens não estão ali na aldeia, que quem tá indo lutar contra eles são mulheres e crianças. Uma das cenas que eu acho mais pesada é aquela mulher lutando com uma espécie de bebê conforto. Putz, nossa. Caraca, eu lembro disso, mané. Nossa, mano. Pesado, hein, mané. Isso aqui, mano, é o que eu tô falando. Essa animação aqui, ela é muito corajosa, tá ligado? Ela é corajosa, boa pra caraca e corajosa ao mesmo tempo por mostrar coisas que outras obras geralmente são sutis em mostrar. Não tô dizendo que não mostram, mas são mais sutis. Esse daqui não, já tá mostrando uma mulher que literalmente com um bebê aqui nela, aqui na frente, quase como se fosse um escudo. Porque se ela tomar uma investida ali, já era, mano. Vai passar pelo bebê primeiro e depois vai pegar nela. Com certeza, ainda mais o espia. Pô, bicho forte do caramba. Uma pancada que ele der já era. Empala ela e o bebê junto, tá ligado? Mano, é muito pesado isso, mano. Ou seja, um bebezinho, né, preso na barriga e ela com a espada Nossa, e o escudo, bicho. cara. E daí o Spear começa a olhar, ele vê que é um monte de mulher e criança, e ele meio que hesita, do tipo, não, eu não vou lutar com mulher e criança. Não, mulher, criança e idosos também, que tinha gente velha ali também, tanto homem quanto mulher, mas idosos, querendo ou não. Tá Criança, ligado? não vou. Só que ao mesmo tempo eles não param de atacar ele tá cercado, e ele olha pro lado, a Feng ainda é um tiranossauro, é um bicho que quando tá coado sai atacando, ela começa a atacar e matar geral, e aquilo vai escalando, e aí ele tenta meio que derrubar uma ou outra só pra poder fugir, mas não adianta, ele é atacado mais, e aí ele acaba contra a vontade dele, mas nessa ação de desespero ele vai massacrando aquela vida, ele vai massacrando, ele tenta parar, ele tenta fugir, vão pra cima dele, aí ele se defende, ele mata mais alguém, aí tem aquele menino lá que pula nele e o menino acaba morrendo. Cara, aquele episódio é horrível, Nossa.
horrível. Sim, eles cometem um genocídio. O Spear e a Feng Real. cometem um genocídio. Ele mata um Real. dos filhos do líder da aldeia que tava fora com o filho mais velho. Um dos líderes e a esposa. Sério, esse episódio, eu falei que eu me arrepiei. Sério, me arrepiei. Esse episódio é terrível. Eu lembro que a Thaís e eu assistimos, assim, sabe quando tu tá boca aberta, assim, sabe? Nessa hora você meio que fica assim, caraca, mano. Nossa, mas peraí. Pô, beleza, a gente tá sendo apresentado aqui o Spear e a Feng. Os dois aqui são os protagonistas dessa obra. Aí os dois estão passaram, melhor dizendo, por uma situação igual de perder a família. E aí eles estão fazendo exatamente a mesma coisa numa vila onde só tem mulher, criança e gente idosa. Que estão só se defendendo. E eles também estão se defendendo de certa forma, eles não estão errados, mas ao mesmo tempo você questiona, caraca, mano. E aí? E aquela moça lá que tá com aquela criança ali, o que eu faço? Eu deixo ela passar? Mas, pô, se eu deixar ela passar, ela pode dar uma facada nas costas. E aí, mano? Caraca. Tu fica meio que assim, mano. Mano, tu fica meio que, caraca, e agora? É lei da sobrevivência, mano. Não tem essa parada, não. Tá ligado? Depois eu lembro até que, tipo, aí a gente meio que ficou até questionando essa parada na live também. Porque, querendo ou não, eles são um povo que compactuam com aquilo que os homens daquela vila fazem. Que é escravizar outras pessoas, outros povos, matar e dane-se. Ah, tu não vai vir não? Morre então. Ah, você vai vir? Beleza, tu vai ser meu escravo. E assim, na base da violência. Então, meio que eles colheram aquilo que eles já faziam, de certa forma. Então, meio que a culpa não é nem culpa que eu senti, o pessoal que tava vendo comigo sentiu, mas, sei lá, é meio que uma parada meio que deu uma amenizada, de certa forma, porque você fala, caraca, mano, nossa, aquela parada ali, aquela criança ali, não sei o quê, mas peraí, esse povo aqui, eles fazem a mesma coisa com outros povos, com outras crianças, com outras mulheres, com outros idosos, e eles fazem exatamente a mesma coisa que eles estão sofrendo. Ah, então, dane-se, mas ao mesmo tempo, mas peraí, cara, mesmo assim ainda é muito pesado isso aqui. Tu fica meio que, caraca, agora, pra qual lado que eu vou, tá ligado? Tu fica confuso, é uma parada maneira na obra, assim, tá ligado? Eu particularmente acho maneiro isso, ao mesmo tempo que é tenso, mano, é pra caraca. Cara, que tá horror. ligado? E assim, tu fica meio que até querendo, acaba logo. Termina, sim, sabe? Faz uma sim. elipse, termina, todo mundo morto, tá triste, mas não mostra, não. E aí você vai acompanhando mostrar. tragédia. Cara, que episódio medonho. Meio que sem querer, mas ainda assim um genocídio, né? Mas dá pra ver que a série fala bastante sobre impasses, aparentemente, sobre escolhas. Pois é, Pô, isso tá o tempo caraca. todo presente. Daí eu vou pular aqui alguns eventos, Caraca. porque o lance é que é o líder ali dos vikings e o filho mais velho, eles chegam e veem toda a vila morta, né? Só sobrou os dois, né? Eles começam uma cruzada de vingança contra o Spear, a Feng e a Mira. Inclusive, depois, esse líder viking, quando perde o filho mais velho também, faz um pacto com uma entidade do submundo, e ele mesmo vira uma força do submundo, que vai ter desfecho no último episódio. Sim, as coisas vão ficar cada vez mais fantásticas e divinas, digamos assim. Porém, uma outra história que vai acontecer em paralelo é que o Spear e a Feng e a Mira vão ser pegos por um povo ali que basicamente são egípcios, né? A líder ali, a Ima, que é uma espécie de Cleópatra, sequestra eles. Só que tem um detalhe, é um Egito sobre água, é um Egito navio, é um navio de guerra gigantesco, é um navio cidade, é um navio império. E eu acho legal pra cacete essa sacada, porque você vai ter várias imagens desse navio império, depois até vai surgir um outro navio império, e eu achei isso uma alegoria muito bom sobre o que é o imperialismo. O imperialismo nada mais é do que alguém chegar na tua terra e tomar conta. Toma conta. Às vezes de uma maneira mais violenta, às vezes de uma maneira menos violenta, mas toma conta. O imperialismo, ele é móvel. E eu gostei dessa ideia do navio império. O antigo império egípcio é um navio. O império circunda e circula. Imperialismo expansionista. Que é uma coisa superada, né? Hoje em dia nem tem gente querendo invadir os países do lado mais, né? Acabou. Que ódio que deu dessa mulher. Não, sim. No tanto que depois, no final, quando ela se ferra, a gente torceu, né? Assim, todo mundo fala, morre, cadela. Porque o lance é o seguinte, ela invade diferentes povos e lá ela pega os grandes guerreiros e usa alguma coisa pra chantagear eles. Inclusive, um personagem que vai ser muito importante ali na história vai ser o Kamal, que é um homem negro gigantesco. E sim, o desenho é fantástico, então tudo também ganha dimensões fantásticas. O Kamal parece que tem 5 metros de altura, uma terra de gigantes. Mas ele, na verdade... Maluco, ele é praticamente como se fosse um Golias, tá ligado? Que era mais ou menos essa estatura aí do Golias é por aí, né? Porque, se eu não me engano, entre 3 a 5 metros, sei lá, gigante o maluco, tá ligado? do povo Bantu, e é mostrado que Cara os brabo. egípcios massacraram a cidade dele, a aldeia dele, sei lá. Não, é engraçado que esse povo aí, desse Kamal aí, eu acho que era um povo até pacífico. Ele também era uma pessoa pacífica, mas ele precisou reconfigurar o sistema dele, por assim dizer, do pacifismo pra agressão, porque senão ele não ia sobreviver. Ele teve que lutar, ele teve que sair do normal dele, e isso eu achei, mano, fantástico também. Porque meio que mostrou, né, que querendo ou não, cara, o ser humano, ele tem, melhor dizendo, um instinto de sobrevivência muito forte, tá ligado? Até aqueles malucos também que vocês vêm fazendo besteira, até esses aí tem pouco, mas tem. Mas quando a pessoa tá numa situação de perigo, que até pessoas que ele ama também podem sofrer se ele não fizer nada, então o maluco ele meio que vira a chave do Neandertal, do violento, pra poder proteger quem ele ama, tá ligado? E foi o que aconteceu com esse maluco. O cara era pacifista pra caraca, o povo dele.
foram massacrados. Se ele não fizesse nada, a família e, enfim, a filha dele, no caso, ia morrer. Então ele teve que, né, virar essa chave aí. Eu achei muito interessante isso, tá ligado? A Ima, a nossa Cleópatra do universo alternativo, sequestrou a filha do Kamal e usa, até hoje tem a filha ali de refém, pra que o Kamal seja o seu cachorro louco. E ela faz isso também com o Spear e a Feng. Como é que ela faz isso? Bom, aí tem um detalhe interessante. A Feng finalmente coloca ovos. Ela coloca 3 ovos. E, cara, essa cena é muito bonitinha, porque antes deles ainda terem sido sequestrados ali pelos egípcios, ou os quase egípcios, o Spear fica tão feliz. O Spear vira um pai, assim. Ele protege os ovos, ele ajuda a Feng a não ter qualquer risco daqueles ovos serem roubados. Ele fica mega protetor. Ele vai criando as melhores condições possíveis para que a Feng possa chocar os ovos. Depois eles precisam pegar um barco, ele vai lá e ajeita um ninho no barco. E é engraçada a cena dele tentando convencer a Feng, que ainda assim é uma tiranossauro, a levar os ovos pro barco. Óbvio que ela não vai fazer isso, então ele tem que meio que enganar e levar os ovos escondidos e mostrar que eles são protegidos. Sério, é muito bonitinha, muito bonitinha. É um dos poucos momentos fofinhos no meio desse mar. Verdade, Império sobre navio é referência ao One Piece, hein? Hein? E os ovos sendo protegidos e sequestrados, um dos ovos é destruído. Daí aquela cena. Pois é, daí quando eles são pegos ali pelos quase egípcios, um dos ovos é destruído, mas a Cleópatra fake ali descobre que dá pra chantagear pelos ovos. Então é assim que ela mantém o Kamal pela filha e ela mantém também o Spear sob controle, pegando os ovos dele. Pera aí. Algo me disse que se ela tentasse pegar os outros ovos também ia dar certo, hein? Mas... E aí, galera, aí chega uma hora que até começa a banalizar, porque deve ver o mar do horror. O que a Ima, a Cleópatra, aí faz, é ir de lugar em lugar e destruir, conquistar. Inclusive tem uma cena que é muito triste, que eles se esbarram com um povo pacífico, e esse povo entrega as coisas. Fala, vocês querem nos invadir? Tá, tudo bem, pega nossas coisas. Só que ela, insatisfeita, mesmo assim, força o Kamal a massacrar aquele povo. Então assim, as cenas são horrorosas, cara, e aqui é legal apenas por essa brincadeira de mais e mais povos aleatórios aparecendo ali. A gente vê chinês, romano, filisteu, sumérios. Enfim, agora eu tô puxando de cabeça, talvez um ou outro tá impreciso. É uma mistureba, sabe? A ideia é realmente pegar uma mistureba de povos, porque aqui é essa alegoria, essa história da civilização, a história da humanidade, que também é uma história de guerra. Age of Empires, que tem de mulher que mantém o homem sob controle pegando os ovos dele, é uma coisa absurda. Tá feita aqui a denúncia. E a Mira como escrava sexual dela, é da Cleópatra ali, né, da falsa Cleópatra. E cada vez eles ficam abatidos e cansados da exploração. Sim, tem uma dimensão psicológica muito legal, né? O Spear mesmo vai ficando muito chocado e enojado disso tudo. A gente tá falando de uma animação que a primeira temporada inteira, tirando o último episódio quando aparece a Mira, é mudo. Só que assim, mesmo quando depois entra a Mira e outros personagens, eles falam línguas que a gente não entende. Pelo menos eu não entendo. Não sei se aquelas línguas têm algum tipo de lastro com a realidade e tal. Mesmo que depois a gente passe a ter personagens que falem, eles não falam algo que a gente possa entender. Contar essa melancolia, essa depressão crescente do Spear pelo silêncio, cara, de novo, assim, absolute animação. E não só do Spear, né? Também ali do Kamal, que na verdade era um homem passivo. A gente vê no flashback, ele era um homem super tranquilo, de boa, só que ele faz tudo pela filha dele, e aí ele tem a filha ali nas mãos da Ima. Eles abordam a escravidão, segunda metade da segunda temporada é só isso, né? É só sobre a tristeza da escravidão, que não por acaso é muito conduzida por um homem negro bantu. Curiosamente, na história oral temos tudo isso, anacronismo, exagero, sobrenatural, ou seja, poderia ser um conto mítico de um povo. Exato. Pra uma mitologia moderna. Sim, todas as línguas são reais. Ah, é, cara? Pô, que legal. Mas eles não põem legenda, né? Nossa. Eu sei assim que não tem arrego. Eu peguei uma versão dublada, eu botei dublada, eles só dublam o título. Eles só leem o título. Aliás, são sempre uns títulos, assim, macabros. Noite na neblina. Enfim, o lance é que o Spear, o nosso Conan, cansa de ser um escravo e se volta contra a Ima. Não dá tão certo a primeira vez, eles tentam, no final conseguem. Eles matam lá a Cleópatra da Shopee, que se a gente for para pensar por uma lógica bastante evidente que acabaria nisso, porque, cara, se você cria monstros e você mantém esses monstros sob controle apenas na base da chantagem, uma hora esses monstros podem cansar. Uma hora essa chantagem pode não dar mais certo. E olha só que loucura, né? É meio óbvio, você meio que deixou que as suas forças mais poderosas viessem pessoas não leais. Elas não acreditam em ti. O Spear, a Feng e o Kamal, que são meio que arma nuclear ali da Ima, não são pessoas leais. São pessoas que só são chantageadas. Então é óbvio que em qualquer momento de crise, elas se voltam contra ti e são os mais fortes. E é isso que acontece. Felizmente, a pseudo-Cleópatra morre. Eu até acho que foi rápido. Eu queria ver ela sofrer. Eu queria que ela sofresse muito. E o Eu não me orgulho de falar o que eu vou falar agora. Mas eu também esperava isso. Foi muito rápido, mano, na moral. Se dá quando a Mira leva o Spear e a Feng, que nesse momento os dois ovinhos chocaram, já tem 2 dinossaurinhos, então você tem a Tiranossauro com seus 2 tiranossaurinhos, o Spear e a Mira, e eles vão de volta pra casa, no caso, da casa da Mira. E esse final ele é meio melancólico porque o Spear tá meio deslocado ali, não é a cultura dele, ele não entende aquela língua, ele gosta da Mira, mas todo o resto não é o mundo dele. Inclusive tem uma cena que eles estão festejando e tal, eles até dão uma casa pro Spear, mas ele vai lá e dorme, inclusive ele não dorme em cama, ele acostumou a dormir sentado, então ele dorme sentado do lado da Feng com seus 2 filhotes. Vocês lembram que eu comentei lá daquele patriarca viking que virou um demônio e tal? Ele aparece no último episódio pra cobrar conta. Aí tem uma batalha final. Pô, o brabo é que ele aparece lá com o Kamal, né? Eles conseguiram a liberdade deles, né? A base da porrada mesmo, violência, dane-se e tal. Mataram a falsa Cleópatra, beleza. E aí aparece... Assim...
Dá a entender, óbvio. Não aparece a cena, mas no final do penúltimo episódio, se eu não me engano, aparece lá esse capiroto lá, esse Vic capiroto agora, indo em direção ao povo lá do Kamal. Nossa, eu já imaginei a merda que deve ter acontecido, porque né, ele aparece no último episódio, obviamente, então... Infelizmente aquele povo ali do Kamal, infelizmente foi de F, na minha opinião. Eu acho que ele morreu, a não ser que na terceira temporada ele dê as caras. Tomara que ele dê as caras, porque eu gostei do personagem do Kamal, tá ligado? Eu achei muito legal esse personagem, todos os personagens, principalmente o Spear, a Feng também, muito carismático, mas eu gostei do Kamal também, eu achei da hora, tá ligado? Eu queria que ele aparecesse, eu não queria acreditar que ele morreu, mas... né? Pelo andar da carruagem, tudo indica que infelizmente ele e os caras lá que conseguiram a liberdade foram de F, mas quero acreditar que não. Bravíssima do Spear contra esse demônio, o Spear vence, mas ele se queima todo, e aí meio que o final da segunda temporada amarra com o começo da primeira, né? Porque quando o Spear perdeu a família no primeiro episódio, na primeira temporada, tinha o desenho nas cavernas, né, dele com os dois filhos e a esposa. Ele pegou de raiva e raspou o desenho, né, depois que ele perdeu a família. E no final da segunda temporada, o Spear desenha todos os eventos que aconteceu com eles e tal, e esse desenho é meio isolado, ou seja, ele se sente deslocado. E aí você tem a cena final, né, a cena quase final da segunda temporada, é uma cena de sexo muito dolorosa, muito triste, porque o Spear tá morrendo. Eu até acho engraçado, porque ele tá todo carbonizado, que bom que o peru sobreviveu e... Caraca, o maluco aí tava com tadala no estômago, 2 tadalas no estômago e outro embaixo da língua, meu nome, porque o cara queimado, chamuscado, meu irmão. Aí ainda conseguiu embuchar a garota lá, vou te falar um negócio, o maluco é brabo, mano. Caralho, morreu na gozação. Olha o MKM aqui. Morreu feliz, mano. Morreu feliz, tá ligado? Termina com uma cena de sexo da Mira em cima do Spear, percebendo que ele tá morrendo, percebendo que ele se sente sozinho. Ele morre, eles conseguem consumar o ato, mas ele morre. E aí, sério, são os últimos segundos, é bem curtinho, a gente vê que os dois filhotes da... nesse caso aí não teve problema dele ser precoce, tá ligado? Não podia ter que ser rapidinho, tá ligado? Caralho. Feng tão grandes, agora tem 3 tiranossauros, o povo ali no tem agora 3 tiranossauros, e tem uma menina, a filha da Mira, que tem a cabeleira do Spear, ou seja, nasceu uma menina no encontro dos dois, e essa menina cavalga tiranossauros. Cara, é muito bonitinho esse final, assim, por mais que a coisa seja trágica, é bonitinho, e agora entra aqui a tal da acuidade científica, porque hoje a gente sabe que a gente divide genes com neandertais, né, teve relações entre homo sapiens e neandertais e tal, não é improvável, não é impossível essa cena como a gente viu, claro, não exatamente igual, mas no que resultou. Tá todo fudido, mas o pau sobreviveu. A gozada passada. Cara, acho que esse desenho me traumatizou, não tem imagem mental nenhuma dos fatos. Parece um resumão da história da humanidade. Já chegam as relações de comércio, com dinheiro, trabalho, feudo, capitalismo. Morreu no apogeu da vivência. Não sei se tu tentou fazer piada, mas ficou poético. E eu acho que é legal isso mesmo. Pra não deixar de fora, tem um episódio que destoa. Ele tá bem no meio da segunda temporada, que é um episódio que se passa no final do século XIX, na Inglaterra. E a gente acompanha o Charles Darwin, que junto ali com o pessoal da Sociedade Histórica, procura evidenciar a teoria da evolução, né? Mais especificamente, ele fala de uma teoria primitiva, que é a ideia de que em situações de pressão, ou seja, a partir de uma determinada pressão evolutiva, certos traços primitivos em nós, eles retornam. E aí esse episódio é muito sobre os eruditos, os esclarecidos da época tirando sarro, só que aí um cara que fugiu do hospício e tal, um assassino em série, invade ali a mansão naquela noite, que tá chovendo, e todos eles começam a ser mortos, vira uma coisa meio slash. E aí um outro personagem ali que aparece, que é Jeremy Darlington, ele meio que comprova a teoria do Darwin, porque cada vez mais esse homem ilustre, ele vai ficando brutal. E o final do episódio, do Jeremy lutando ali contra o assassino, é o Spear, tá ligado? São todos os movimentos, toda a violência que a gente acompanha do Spear, tá ali nesse homem ilustre do final do século XIX. Inclusive, o final do episódio chega a ser irônico. Depois de todo mundo ter morrido de muitos horrores, o Darwin olha pro amigo e fala: viu? Eu tava certo. Esse episódio foi muito bom. Instinto que temos. Mano, esse episódio foi bom, mas essa parte do Darwin falando: tá vendo? O que eu falei tava certo. Eu provei aí, ó, com você fazendo isso daí que eu falei, ó. É pegadinha do malandro. Pô, mano, na moral, quebrou um pouquinho o clima, sendo bem... Não tô dizendo que foi ruim, mas quebrou, mano. Porque, caraca, o episódio brutal pra caraca, tá ligado? O maluco toda hora, né, em cada momento que ele aparecia, esse daí que ficou no final, né, o cara, né, evoluindo... Não sei se agora é a palavra certa, evoluindo, porque ele não tava evoluindo, ele tava meio que involuindo, né, porque ele tava meio que voltando às características do homem das cavernas, por assim dizer, né, o jeito pra poder sobreviver e tal. Mas, enfim...
E do nada um cara me mandou uma dessa no final, mano. Quebrou um pouco, mano. Quebrou o ritmo, tá ligado? Diante do perigo da morte. Pois é, então assim, ó, vamos lá. Agora Mano. vamos trazer um pouco assim de robustez teórica pra essa discussão. De Hoje a jogo, gente viu? sabe que uma série de animais demonstram certas coisas ou certos traços que a gente considera ou considerava estritamente humano, né? Se descobriu que elefantes, determinadas espécies de elefante, eles ficam em luto, eles fazem até rito fúnebre, né? Já temos casos de diferentes espécies de macaco fazendo ferramentas ou coisa do tipo. Foi descoberto que corvos também têm uma inteligência tremenda e são capazes de também produzir algum tipo de ferramenta ou de usar, né? Por exemplo, teve aquela história dos corvos que eles levavam determinadas castanhas, algo assim, pra baixo da roda dos carros para que os carros ligassem e quebrassem, eles pudessem depois recolher. Enfim, cada vez mais a gente descobre que aquilo que a gente achava muito humano, não, só o ser humano faz isso, a gente cada vez mais descobre que os animais em alguma dose também fazem. Até mesmo os neandertais, muito tempo atrás, pensavam que eles eram meramente bestiais, depois viram que eles tinham também rito fúnebre, que tinha todo um processo simbólico no enterro de entes queridos. Em resumo, cultura, aquilo que a gente chama de cultura, que seria só humano, não é só humano. Mas aí você fica pensando, tá, mas então qual é a diferença? E eu acho que a diferença não é uma diferença em termos essenciais, tá ligado? Não tem como você fazer um recorte de essência. Eu acho que é uma diferença tão somente de intensidade. Isso um filósofo chamado Emmanuel Kocha já vai dizer a respeito sobre a humanidade. Ele vai partir de uma lógica bem diferente, que eu acho muito bacana, que é o seguinte: todo animal, todo ser vivo, ele é cultural. A diferença entre o humano e os outros animais, a gente radicaliza, a gente intensifica ainda mais essa cultura. Ele pega o exemplo da moda. Todo animal tem uma relação com a sua pele que às vezes é mais ou menos sofisticada. Então o pelo protege, ou também às vezes é um display sexual, mas enfim, você tem uma relação com a sua pele, com a sua penugem, com seus pelos e tal. O ser humano, ele radicaliza esse processo com roupas. Ele constrói a sua identidade, ele também faz coisas que vão muito na direção do que esses animais fazem, mas indo ainda além, considerando também o prazer estético de roupas, de composições, de maneiras de se vestir e de se sentir no mundo. Cultura se cultiva, se existe memória, existe cultura. Quando eu descobri que animais tinham sotaque, eu parei de caçar distinção. O doido é que elefantes, eles voltam pra visitar o lugar em que outros elefantes morreram. Os bichos mandam muito. Xará, quer dizer que nós, humanos, enquanto animais, somos sociais e cultural, enquanto indivíduos, somos memória? Não. Acho que tá embolando. Acho que é tudo isso aí. Por isso que uma frase que eu sempre gosto de repetir, eu tô meio que parafraseando, né? O Peter Sloterdijk não diz isso assim de maneira tão direta, mas eu acho que é uma frase síntese que ajuda a pensar. Que eu sempre falo aqui, a natureza do humano é a cultura. Ou seja, nós como seres humanos não conseguimos deixar de sermos culturais. Só que, repito, essa natureza do humano que é a cultura não é exclusiva do humano. É que da natureza do humano radicalizar essa cultura. Radicalizar perante o que a gente tem. Às vezes poderia ter uma outra espécie que radicalizaria ainda mais. Só que perante os animais, a gente radicaliza essa cultura. Ainda que o que a gente cada vez mais estuda é que os animais também têm alguma dimensão cultural. Algumas espécies mais do que outras e tal, mas tem. E o ponto de corte, ou esse não ponto de corte entre seres humanos e animais, essa invenção do que é ser humano, talvez a gente possa fazer a partir do que diz também arqueólogo, mas que também é antropólogo, paleontólogo, no caso, André Leroy Gorin, ou Leroy Gorin, sei lá como é que pronuncia o nome dele, que é um cara que vai falar o seguinte: uma coisa curiosa, nas cavernas que a gente descobriu, no período paleolítico, é que você vê desenhos, às vezes, extremamente bem definidos de animais, sabe? Assim, desenhos com uma técnica absurda já pra época, de como desenhar animais, mas você não tem desenhos humanos, né? O que você tem, às vezes, são abstrações, ou às vezes órgãos sexuais, ou uma mancha de mão. Na animação do Primal também aparece. E eu gosto muito dessa evidência, né? Que a gente consegue só especular sobre ela, que é o quanto que tornar-se humano tem a ver com uma produção de distância. Ou seja, de começar a se ver diferente do resto dos animais. E ter muito mais facilidade de falar dos animais que estão à distância, que você consegue elaborar uma perspectiva, do que desenhar a si mesmo. Ou desenhar alguém do seu próprio povo. Desenhar alguém do seu próprio povo, em parte, é lidar com um espelho, é lidar com uma autoidentidade que o homem paleolítico, a mulher paleolítica, a pessoa paleolítica ainda não estava pronta para isso. Em partes até hoje a gente não está. E é bem interessante, o próprio Leroy Gorin vai falar, que muito desses desenhos de humanos, eles são mais simbólicos, eles são menos figurativos e mais simbólicos. E o que depois surge? Escrita, que é justamente um processo, um registro simbólico. Então, repito, e eu acho que Primal mostra muito bem isso. A diferença entre nós e os outros animais não é uma diferença de essência, porque mesmo aquelas explicações às vezes, espiritualistas, o ser humano tem alma, os bichos não tem, não, tudo bobagem. E a diferença também não é uma exclusividade cultural do humano, mas sim uma radicalização da cultura, e que se dá a partir de uma produção de perspectiva, da capacidade de olhar para a própria natureza e estabelecer ou conseguir ver essa mesma distância. Que espécie de macaco complicada é a nossa? É, bem complicadinho. Por que eu já vou me desenhar? Eu já tô aqui, mas você pode desenhar seu namorado, sua namorada, seus pais, seus filhos, mas não. A gente não entende a identidade muito próxima a nós, pois não vemos nuances, os detalhes. Tudo é muito familiar, não conseguimos botar o olho no óbvio. É igual um estrangeiro quando sai do país. Exato, é preciso produzir perspectiva. Se ver diferente dos animais não seria apenas arrogância, ou seja, a nossa identidade seria pautada na ideia infundada de superioridade. Ser humano seria, na verdade, idiotas por definição. Mas eu não estou falando necessariamente de superioridade. Pelo menos não quando a gente pensa numa lógica ainda, sei lá, no paleolítico. Claro que a gente só pode especular. Mas a partir dos registros da arte paleolítica, não dá para inferir necessariamente uma arrogância. E sim uma produção de perspectiva, uma constatação de diferença. E eu repito, essa diferença depois vai ser elaborada das mais diferentes formas, né? Inclusive no episódio ali do Primal, que aparece o Darwin, tá ali na lógica da pachorra. A gente é muito superior, não nos compare. Mas repito, hoje a discussão que eu vejo muito vindo de antropólogos, paleontólogos, filósofos, é de entender que essas diferenças, elas não são assim fáceis de demarcar. Por isso que é uma questão de intensidade. Você vai, na verdade, conseguindo entender esse processo. E o Nugasai mandou R$1.
Basicamente, os humanos evoluíram em foco da cultura, não de outros traços. Por isso que meu ser humano não é fisicamente forte comparado contra outros primatas. Legal, interessante isso aí, mano. Cada vez mais a cultura permeia a vivência daquele ser. Ou dito de outra forma, você vai conseguindo identificar as diferenças, as nuances, conforme mais a cultura se torna evidente na natureza daquele ser. E o ser humano é, em comparação com os outros que a gente tem, o animal que mais internaliza a cultura na sua própria natureza. E esse papo é complicado, é longo, não vou conseguir nem um pouquinho esgotar nesse vídeo de análise do Primal. Mas serve pra perceber o quanto que essa animação é rica, cara. Sério, muito, muito boa. O que foi dito sobre a terceira temporada é que não vai ser mais focado no Spira, até porque ele morreu e tal, e nem mesmo na filha dele. Eles vão pegar, na verdade, episódios ao longo da história. Não sei se vai funcionar. Era legal você ter um personagem fixo, mas pode às vezes ser muito bom. E só um comentário adicional, bem aleatório. Também existe o jogo Far Cry Primal, que eu já joguei mais de uma vez, de tanto que eu gosto dele, e de um jeito bizarro, porque ali se pretende bem mais realistas. Inclusive, os personagens ali falam uma língua que vem do indo-europeu. É bem legal. Sério, recomendo bastante o Far Cry Primal. E de um jeito esquisito, que claro, não tem dimensão, não sei o que, mas no fundo, esse insight que eu tô trazendo aqui, que a animação Primal traz, o jogo também traz. Então, assim, é muito sobre a reflexão a respeito da invenção do humano. O que é ser humano perante os outros animais, os outros seres humanos. Sério, de um jeito engraçado. Não só pelo nome, mas também tu vê ali uma série de links. Inclusive, dizendo nos comentários se vocês querem que eu fale do Far Cry Primal. Falar do jogo, fazer um vídeo sobre o jogo. E você não precisa nem voltar a jogar. Eu sei de cabeça. Quase legal. Pior que eu gosto desse Far Cry. Far Cry Primal é foda. Mas era isso. Assistam Primal, tá lá na Max. E a gente vai continuar falando aqui da invenção do humano. Porque esse papo rende muito. Pra cacete. Bom, gente, tá aí. Eu gostei pra caraca desse canal aqui, mano. Na moral, tá? Sinceramente, eu gostei até mais do que eu esperava. Eu vou deixar aqui o meu likeão e também a inscrição aqui no Quadrinhos na Sarjeta. O cara aqui... Eu só não entendi se o nome dele é Alexandre também, porque eu teve um cara que se chama Alexandre aqui que chamou ele de Xará, tá ligado? Parece que o nome dele é Alexandre, não sei. Mas, mano, eu gostei pra caraca da análise dele aqui. Essa parte final, eu confesso que, pô, não é uma parada que eu entendo muito, mas mesmo não sendo uma parada que eu entendo muito de tudo que ele passou nessa parte final aqui, eu consegui entender bastante coisa, tá ligado? E, obviamente, falando do Primal em si também, as paradas que ele mencionou, a forma que ele explicou, que ele mostrou aqui cada coisa, eu achei muito bom, cara. Análise muito boa mesmo. E, mano, quando você já assiste também a parada, fica mais fácil também de entender, né, a situação. Tá ligado? Primal, como eu falei pra vocês, né, se tornou um dos meus desenhos favoritos aqui que eu assisti em live, né? Tô ansioso também pela terceira temporada. Assim, apesar dele ter falado aqui que não vai ser focado no Spear, e realmente eu concordo que funciona focando em um personagem, mas pode ser o inovador também mostrar alguma outra perspectiva, desde que tenha ali alguém também principal, como foi o caso do Spear, tá ligado? E também da Fang, né? Tomara que eles, né, façam de repente 1 ou 2 episódios focando desse jeito que eles estão querendo focar. Se eles perceberem, olha, vamos botar alguém aqui que realmente vai representar Primal, que foi o caso dele e da Fang, tá ligado? De qualquer forma, eu espero de coração que essa terceira temporada ela faça jus ao nome de Primal, tá ligado? Que ela não caia a qualidade, como outras coisas, infelizmente, quando vão fazendo temporadas e temporadas, acabam caindo muitas das vezes e meio que vão se perdendo, apesar de Primal meio que ter muita coisa, né, misturada, mas é um misturado bom, como eu falei pra vocês aqui, tanto da primeira quanto da segunda temporada. A segunda temporada pra mim foi a melhor, de fato, tá ligado? De Primal. Porque, querendo ou não, meio que já deu um objetivo pro Spear. Não que na primeira temporada tenha sido ruim, muito pelo contrário, eu gostei pra caraca. Teve episódios específicos que eu gostei muito, como eu falei pra vocês, dessa daquele pescoçudo lá, daquele dinossauro lá, eu esqueci o nome de novo, e aquela outra que ele meio que se transformou no Rick, eu gostei pra caraca, tá? Mas realmente a segunda temporada é um pouquinho superior, porque ele já tem meio que um objetivo, né? Deram um objetivo pra ele não ficou simplesmente só sobrevivendo. O objetivo na primeira temporada era ele sobreviver, já na segunda temporada era sobreviver e também proteger e ajudar uma pessoa que ele tinha conhecido. Eu achei muito da hora isso. Tomara que a terceira temporada siga uma essência parecida, apesar dele já ter morrido, né? Não sei se vão mostrar uma perspectiva dele no inferno, ou sei lá, fazendo coisa de espírito, de sei lá o que ele vai ser, enfim. Mas vai ser bem interessante ver essa continuação, pelo menos, dessa parte dele aí, tá ligado? Godzilla mandou aqui uma mensagem, que foi quem mandou um vídeo aqui pra eu assistir. Uma análise boa que queríamos é o Dino Show, fazendo uma análise de curiosidade da primeira temporada, da segunda e terceira temporada de Primal. Espero que o Dino Show faça futuramente essa análise de curiosidade. Ué, de repente falta alguém mandar essa sugestão pra ele, Godzilla, que seja você. De repente ele pega essa sua sugestão, ele acha interessante, porque querendo ou não, é uma parada que é do universo que ele geralmente fala. Quem garante que de repente ele não pegue algo que você fale, ó,
Tem uma animação aqui chamada Primal, que eu acho que tu vai gostar. O cara vai ver, com certeza ele vai gostar, ele vai querer fazer análise. Manda essa parada pra ele. De repente ele faça, né? Quem sabe. Link desse vídeo vai estar na descrição. Curti pra caraca esse canal e a análise desse maluco aqui. Na moral, o cara tá de parabéns, tá bom? Tamo junto, vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos, como eu falei. Link na descrição. Até a próxima. E valeu. Alexandre, o homem que resiste.